Saúdo a todos os filhos e filhas de Deus com a paz do Senhor Jesus. 1 Reis, capítulo 17 e o versículo 8. A viúva de Sarepta. Então veio a Elias a palavra do Senhor dizendo: Levanta-te, vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e foi para Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te, numa vasilha um pouco de água que beba. E indo ela trazê-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: Vive o Senhor teu Deus, que nem o bolo tem, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Vê que apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que comamos e morramos depois. E Elias lhe disse: Não temas, vai, faz conforme a tua palavra, porém, faz dele primeiro para mim um bolo pequeno e traz para mim. Depois farás para ti e para teu filho, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias. Então comeu ela, ele e a sua casa muitos dias para a honra e glória de Deus. Aqui você vê como se encontra aquela mulher viúva, né? O desespero em que ela se encontrava, a tristeza, né? A angústia. Como Deus conhece os seus filhos. Aonde quer que se encontre, aonde é que esteja, Ele conhece cada um, até os confins da terra. Havia uma grande seca em Israel. E Deus disse para Elias: Elias, vai, fica no rio, no ribeiro, lá no riacho, porque eu vou te sustentar. E para a glória de Deus, os povos levavam comida para Elias, de manhã pão e carne, e à tarde também. Mas o riacho secou. Então ele disse: vai, Elias, eu já ordenei a uma mulher viúva que te sustente lá em Sarepta. E quando Elias vai chegando naquele estado, naquela cidade, próximo ali vizinho, ele vê aquela viúva, né? Aquela mulher lá apanhando aquela lenha. E ele se aproxima dela e diz: traz para mim um pouco de água. Mas depois ele vai e fala para aquela mulher: traz para mim também um bocado de pão, um bolo. E ela diz: Senhor, tão certo como vive o Senhor teu Deus, que eu tenho só aqui na minha casa um pouquinho de farinha e de azeite. Estou apanhando aqui essas lenhas para fazer o quê? Ela estava naquele pensamento negativo, que depois dessa comida que ela fizesse, ela ia morrer, mas o filho. Mas Deus, Ele não desampara os seus servos. Ele não desampara os seus filhos jamais. Então o profeta Elias disse para ela: não temas, para a glória de Deus, porque a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija jamais faltará, para a glória de Deus. Mas vai e faz primeiro para mim, depois para o teu filho e para você.
Olha como aquela mulher, ela deu crédito à palavra de Deus, ao profeta do Senhor Jesus. Ela se encontrava, só Deus sabe como se encontrava o coração daquela mulher e os pensamentos dela, né? Porque se você não for firme com Cristo, não tiver uma palavra poderosa na sua vida, confiar nesse Deus poderoso, você olha para a direita, para a esquerda e não vê saída. Mas nesse momento, não se desespere jamais. Não importa qual seja a situação em que você se encontra. Há um Deus nos céus olhando para você. Como ele já sabia que ele aumentaria o azeite dessa viúva e a farinha da panela para a glória de Deus. E ele já disse: Elias, eu ordenei uma mulher viúva para que te sustente. Vai a Sarepta de Sidom, porque ela se encontra por lá. Ordenei. Elias, para a glória de Deus, o homem de Deus, ele vivia pela fé, pelos olhos espirituais, em nome de Jesus. O entendimento e a sabedoria de Deus na vida dele. E Deus disse: vai, Elias, já tem uma mulher para te sustentar. E quando chega lá, Elias encontra essa mulher nessa situação desesperadora, né? Pensando em morrer, porque não tinha um pão na sua casa. Só um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. E Elias disse: não temas, para a glória de Deus, porque a farinha jamais faltará e o azeite da botija jamais acabará. É nesse momento que você tem que colocar a sua confiança em Deus e não se deixar jamais se levar pelo desespero, pela angústia, pela tristeza, porque tem o Deus nos céus e na terra que te vê. Ele sabe tudo o que se passa na sua vida. Ele a contempla em todos os momentos, porque ele não dorme jamais. Como está escrito no Salmo 121, que o Deus de Israel, o meu Deus, esse Deus que me coloca de pé em todos os momentos da minha vida, ele não dorme. E para a glória de Deus, aquela mulher ouviu a palavra do profeta Elias. Ela colocou a sua confiança em Deus. Ela acreditou para a glória de Deus. E ela foi e fez conforme a palavra do profeta. Fez primeiro um bolo para o profeta Elias e veio e trouxe a ele. E para a glória de Deus, aquela farinha jamais faltou todos os dias para a glória de Deus. E nem o azeite da botija. Porque você tem que dar ouvido, é a palavra de Deus que fortifica, que te fortalece. Em todos os momentos da vida, Ele estará sempre com você. Esse Deus poderoso, Criador dos céus e da terra, que deu a vida por mim e por você na cruz do Calvário. E amou a todos de tal maneira, em nome de Jesus. E para a glória de Deus, a fé daquela mulher, a confiança que ela colocou em Deus e na voz do profeta, para a glória de Deus, ela jamais saberia, né? Ela estava tão triste, dizendo que ia morrer mais o filho, pensando já no amanhã, mas o amanhã pertence a Deus, e Deus proverá todas as coisas, Ele suprirá as suas necessidades. Então coloque a sua confiança em Deus, não fique com os pensamentos jamais negativos, pensando de onde vem, de onde virá, porque para Deus nada é impossível. Então olhe para os altos céus, que é de lá que vem o nosso socorro. Como está escrito no Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, e de onde vem o meu socorro? Meu socorro vem do Senhor, Criador dos céus e da terra. E ela acreditou na palavra dele, para a glória de Deus. Então, você tem que dar ouvidos, é a voz de Deus. É colocar a sua confiança em Deus, porque só Deus
verdadeiramente para enxugar as nossas lágrimas. Só Deus verdadeiramente para nos sustentar, para nos fortalecer, para suprir todas as nossas necessidades. Por mais que você tenha pessoas ao seu lado que te amem, mas Deus conhece o seu coração. Deus, Ele conhece o seu vazio, as noites de solidão, as noites em que você coloca a cabeça no travesseiro e começa a chorar. Mas Deus, Ele é poderoso, como Ele diz no Salmo capítulo 30, versículo 5. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Você não nasceu para estar chorando, para viver em mar de angústia, para sofrer, mas para vencer em nome de Jesus. Você é um vencedor ou um vencedor. Só para você estar me assistindo neste momento, do outro lado, ouvindo essa palavra de Deus, Deus, Ele te liberta de toda e qualquer angústia, de toda e qualquer enfermidade. É só você colocar a sua confiança em Deus, porque Jesus, Ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Então Ele passou tudo na cruz do Calvário. Ele sofreu por nós. E para a glória de Deus, Ele enviou o Consolador, o Espírito Santo de Deus, para nos consolar, para nos ajudar em todos os momentos da nossa vida, como está escrito no Salmo capítulo 3. E o Senhor é o nosso pastor, e nada nos faltará. Deitar-nos faz em verdes pastos, guia-nos mansamente às águas tranquilas, refrigera nossa alma. Guia-nos pelas veredas da tua justiça, por amor do seu nome. Então, em nome de Jesus, faça como essa viúva. Confie na palavra de Deus. Creia que o Senhor Deus, Ele é poderoso para suprir todas as suas necessidades. E não se desespere jamais, porque o desespero não te leva a lugar nenhum. A tristeza não te leva a lugar nenhum. Então dê lugar ao Espírito Santo de Deus, o Consolador, Jesus. Eleve os seus pensamentos a Deus em todos os momentos da sua vida. E não olhe para a direita nem para a esquerda, porque Pedro começou a afundar quando ele tirou os olhos de Jesus. Quando ele estava olhando para Jesus no mar, caminhando em sua direção, estava tudo bem. Mas quando ele tirou os olhos de Jesus, ele começou a afundar. Ele, como ser humano, ele olhou para as ondas de um lado e de outro, disse, imaginou, né, como ser humano, ele está andando nas águas. Ele começou a afundar. E ele disse, Senhor, socorre-me. E Jesus disse, homem de pouca fé, né? Então, olhe para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, porque Ele é Deus, Deus de poder, Deus de maravilha, rico em bondade e misericórdias, que as misericórdias de Deus são novas todas as manhãs em nossas vidas, como está escrito no Salmo, capítulo 19, que os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anunciam as obras das suas mãos, para a glória de Deus. Ele sustenta esse céu maravilhoso, lua, sol, as estrelas, esse Deus de bondade, de misericórdia, e Ele sustenta a minha vida, sua vida também. Então coloque a sua confiança em Deus, na palavra de Deus. Firme-se na palavra de Jesus, como ele diz no Evangelho de Mateus, capítulo 11, e o versículo 28. Vinde a mim, todos vós, que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendeis de mim, que sou manso
e humilde de coração, e encontrarei descansos para as vossas almas, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O fardo de Jesus é leve. A voz de Jesus é mansa e suave. Então, não se desespere, espere em Deus, porque os que esperam no Senhor Jesus renovarão as suas forças para a glória de Deus, né? Então, não se desespere jamais. Busque a Deus, buscai o Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto está perto, e jamais dê ouvido à voz negativa. Deus, Ele, para a glória de Deus, desde o ventre da sua mãe, permitiu que você nascesse. Para quê? Para você ser um vencedor, uma vencedora. Você nasceu para vencer. Deus, quando colocou o homem no jardim do Éden, Ele deu ordem para criar, né, todas as coisas, ter poder sobre todos os animais da terra, dos mares, de tudo. Para a glória de Deus, Ele fazer o homem imagem e semelhança, porque Ele é Deus, Ele sabe de todas as coisas. Ele que está no controle de tudo, dos céus, terra, mares, firmou essa terra para que não se abale. Então, em nome de Jesus, coloque a sua confiança nesse Deus maravilhoso, esse Deus que está de braços abertos e mãos estendidas para te abençoar em todos os momentos da nossa vida, e que o grande amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus te abençoe e te guarde hoje e amanhã para todos sempre.